Olá, muito boa tarde. Já estamos na quinta-feira. Essa semana voou, não é mesmo? E você não pode perder o Universo Mais, porque nós temos muitos assuntos interessantíssimos para compartilhar com você. Vamos dar um alerta sobre envelopamento de carros e também Insufilme. Vamos ter a presença dos profissionais da clínica Rango Animal no quadro Meu Pet. E eu já estou super ansiosa para conferir o desfile que a loja OPN preparou especialmente para o Universo Mais. Fala sério, tá bom demais, não é mesmo? Então fica aqui comigo até às 14h30, porque o Universo Mais está só começando. Roda a vinheta. E muitas pessoas estão customizando os seus automóveis, seja com Insufilme ou colocando o adesivo fosco no lugar da pintura original. Mas será que isso pode implicar em alguma punição? Para falar sobre esse assunto, eu recebo o aspirante a oficial, Bruno Simões. Bruno, seja bem-vindo ao Universo. Prazer, seja bem-vindo. Bruno, quais são as regras para o envelopamento de automóvel? Então, o envelopamento de automóvel está sendo muito procurado para customização de veículos, como você já falou, para proteção da pintura ou alteração da cor do veículo, né? Então, assim, se a cor do veículo for alterada, é necessário a regulamentação da documentação do carro. Senão, aí a gente pode entrar numa autuação, né, numa infração de trânsito, que gera a multa, né, e a penalidade da pontuação na carteira do... Ah, sim. Então, a pessoa que está pensando em fazer a modificação da cor, por exemplo, se o carro constar como preto no documento, o envelopamento ele deve ser preto também, né? Se o envelopamento for da mesma cor original do veículo, não tem necessidade de alteração na documentação. Certo. Porque aí é só uma proteção para a pintura. Normalmente as pessoas buscam a proteção da pintura, né, com o envelopamento. Quando não, se for alterada a característica do veículo, então você já entra numa infração de trânsito quando não regularizada na documentação. Bruno, e até mesmo quando a pintura é preta e eu vou lá e coloco o preto, porém fosco. Nesse caso... É a mesma cor, sem problema nenhum. Entendi. Se, por exemplo, você coloca uma outra cor, vou colocar um amarelo com o envelopamento, o carro amarelo com envelopamento preto, por exemplo, fazemos a alteração da documentação, né, junto com a Cidetran, e se caso não for regulamentado, a infração de 5 pontos na carteira e a multa de R$ 127. É uma multa grave? É uma multa grave. Entendi. Então, o procedimento correto é procurar o departamento para fazer a modificação desse documento, né? E aí, no caso dos Insufilmes, qual a porcentagem permitida? Então, aí o Insufilme nós temos uma série de resoluções, né, que determinam as porcentagens de acordo com o vidro do veículo. Então, para aqueles vidros que já saem de fábrica com alguma cor, esverdeado ou azulado, o vidro dianteiro, para-brisa, e os laterais dianteiros do passageiro e do condutor, eles têm a transmissão de luz não pode diminuir de 70%. Se os vidros forem transparentes, é 75%. Já os outros vidros, os traseiros dos passageiros e o traseiro do retrovisor nosso, ele não pode ser menor do que 28%. Para aplicação do Insufilme, o Insufilme tem que vir com a chancela da empresa que aplicou, mais a regulamentação da porcentagem, né? Indicando a porcentagem. Isso, exatamente. E é porque o Insufilme muito escuro, além dele prejudicar a visibilidade que você vai ter no automóvel, não sei, às vezes a pessoa também, quando está mal intencionada... Exatamente. O que acontece? A priori, a regulamentação do Insufilme é para o condutor, para que não prejudique na visualização, na visibilidade do condutor.
Muitas vezes as pessoas elas utilizam o insufilme como uma forma de se esconder dentro do veículo para poder cometer alguns delitos. E hoje em dia já é muito visto o insufilme também como um item de segurança para o passageiro. Por isso muitas pessoas buscam insufilmes mais escuros. Mas a gente tem que lembrar que é uma infração de trânsito, o insufilme mais escuro. Existem aparelhos e meios para se medir a transmissão de luminosidade do vidro. E mesmo com a chancela presente, com esse aparelho que a gente vai às medir... vezes coloca a porcentagem abaixo, mas vai lá e chancela com um valor diferente. Existem aparelhos para medir e ainda assim a pessoa pode ser autuada. E tem algumas cores que também não são permitidas, né? O espelhado não é permitido, Sim, né? Exatamente. O insufilme, ele não pode ser, justamente como você falou, ele não pode refletir, ele não pode ser refletivo. Então, se ele reflete a imagem, não permitindo que a gente enxergue dentro do veículo, aí ele não é permitido também. Entendi. Aí, no caso, quando vocês param esse veículo, o condutor é autuado? Então, aí da mesma forma, tanto para o caso do envelopamento quanto para o insufilme, se estiver fora da regulamentação, a gente vai fazer a infração, o condutor vai receber os pontos na carteira. No caso, a gente não recolhe o veículo. A gente vai recolher a documentação do veículo para que ele regularize a situação daquele automóvel e assim que ele regularizar, ele pode retirar a documentação do veículo dele. Sim. Voltando para o envelopamento, tem gente que às vezes não faz no carro inteiro, né? Envelopa o carro inteiro, só algumas partes. Qual que é a porcentagem, né, da modificação permitida para que ele mude a cor no documento? Como você disse, às vezes o carro é amarelo, mas aí ele quer colocar umas faixas, sim, interessante modificar lembrar o carro. Isso daí também, porque assim, o veículo, ele, sem contar os vidros, toda a pintura dele, até 50% da pintura modificada, aquela que predominar, né, então 50%, 51% do veículo vai ser aquela que vai entrar na documentação. Se não for possível identificar uma pintura predominante, então, por exemplo, a pessoa coloca lá a propaganda da loja dela, coloca mais de uma cor. Não sendo possível, a documentação vai entrar com uma cor fantasia. E aí vai ser essa cor que vai estar no documento lá escrito. Entendi, é verdade. Tem empresas que plotam todo... Isso, exatamente. O carro também tem que... Então, não identificando a cor que esteja com 51% do veículo, então entra na documentação lá como cor fantasia. Então, se você está pensando em fazer a plotagem do seu carro para usar como meio de publicidade, né, da sua empresa, então se atente nessa dica, né, que o Bruno está dando para a gente. Tem que modificar o documento do carro. Exatamente. E lembrando, multa grave, 5 pontos na carteira. Não, isso. 5 pontos na carteira. R$127. Isso tem acontecido bastante aqui em Araraquara, Bruno? Olha, quanto à questão do insufilme, a gente ainda vê bastante. Agora, aqui em Araraquara, a questão da customização de veículos ainda está começando. Muito poucos carros a gente observa isso daí. A maioria das vezes as pessoas ainda recorrem à pintura do veículo e não à customização. Mas é uma coisa que está crescendo no estado inteiro, está muito em alta. Você citou que era para a proteção da pintura, eu achei que era só estética mesmo, porque na verdade eu não acho bonito. Né? A pintura do carro brilhando, é tão bonita, aí vai lá e coloca aquele adesivo fosco, mas é gosto. Então hoje em dia as pessoas têm as duas opções, né? Tem a opção de colocar um adesivo brilhante, um adesivo fosco, e a gente tem até mesmo os envelopamentos líquidos hoje, que é só para proteção da pintura do veículo. Sim. Então não altera em nada na característica do carro, só protege a pintura, e ele é reversível também, como qualquer outro envelopamento. Você pode retomar a pintura original do carro sem nenhum estrago. Ótimo, muito bom, muito bom. Tem alguma outra observação, uma dica para esses condutores? Bom, a dica só é para quem quiser realmente a customização do carro, seja pelo envelopamento, seja pela pintura automotiva, é que regularize a documentação do veículo junto, né? Porque de forma que a gente não tenha como ficar fazendo autuações, infrações por qualquer besteira, né? Sim, é tão simples. sim. Hoje você fazer a regularização do seu documento lá, paga não corre o risco de... Tem um custo essa mudança Exatamente. da cor. Tem um custo, mas que ainda é menor do que a multa, né? Não tem a pontuação. Exatamente. Bom, a gente tem um tempinho ainda, saindo desse assunto da parte de envelopamento em seu filme, um outro assunto que
que a gente tem escutado esses dias, que foi abordado até no Madalena, foi quando a pessoa perde a habilitação, certo. Ela pode apresentar o boletim de ocorrência, alguma coisa assim? Como é que vocês têm feito, conduzido essa... Funciona assim, a pessoa, se ela perde um documento, ela tem várias formas de fazer esse boletim de ocorrência, seja na delegacia. Hoje, procurando as bases da Polícia Militar, nós também fazemos esse boletim de ocorrência de perda de documentação, ou pela própria internet, já que é um boletim digital, é só para constar. Sendo feito o boletim de ocorrência, a pessoa já tem que prontamente procurar para fazer a segunda via dessa documentação. O boletim de ocorrência, a pessoa não pode ficar um ano com aquele boletim de ocorrência rodando e apresentando aquele boletim, não. Ela tem que ir prontamente já fazer a segunda via da habilitação. Esse boletim de ocorrência ele só serve para esse itinerário da pessoa, de casa até a regulamentação da documentação, volta para casa. Entendi. O protocolo de segunda via também funciona ou não? Tem que ser o... Então, até aquele prazo da documentação ficar pronta, né? Sim. Passando disso, a gente não tem mais como segurar esse boletim de ocorrência como alguma coisa válida. Porque não é um documento. Não é um documento válido para a pessoa. Entendi. Bruno, muito obrigada pelas dicas. Obrigado, eu. E nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos já com o quadro Meu Pet. Fica aí. Pode continuar assim.